Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nona lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição abordaremos especificamente sobre o dimensionamento de eletrodutos. Ao final dessa lição, é interessante que você compreenda quais são as características dos eletrodutos utilizados nas instalações residenciais, embora esses eletrodutos também sejam utilizados nas instalações comerciais e instalações industriais, embora o foco dessa lição seja para aqueles eletrodutos que são utilizados nas instalações residenciais. Ao final dessa lição, você também deve compreender como é feito o dimensionamento desses eletrodutos, especificamente em função da taxa de ocupação desses eletrodutos. Então, o eletroduto ele é um componente da instalação elétrica, cuja função dele é conter os condutores elétricos que são providos de isolação no seu interior. A instalação desses condutores ela deve ser permitida no eletroduto tanto por enfiação como por retirada, de forma que tanto ao introduzir o condutor no eletroduto quanto na retirada, esse eletroduto não provoca desgaste na isolação desses condutores. Então, esses eletrodutos eles são, em sua grande maioria, de seção circular, embora também existam eletrodutos de seção não circular. Então, ele é um elemento fechado. Nós temos aqui três tipos de eletrodutos que são utilizados em instalações residenciais. Os dois primeiros aqui eletrodutos do tipo corrugado, então nós temos o corrugado reforçado e o corrugado simples. Então esse corrugado reforçado ele apresenta uma resistência mecânica maior. E por último nós temos aqui o eletroduto do tipo soldável. Então, esses eletrodutos eles devem ser fechados em toda a sua extensão, de forma que seja permitida a inserção ou a retirada dos eletrodutos apenas por puxamento e não por inserção lateral. Então, esses eletrodutos que são comercializados, eles são caracterizados pelo seu diâmetro nominal, lembrando que esse diâmetro que é estabelecido para o eletroduto é o diâmetro externo e não o diâmetro interno do eletroduto. A indicação do diâmetro do eletroduto ela pode ser apresentada tanto em milímetro quanto em polegada. Aqui no Brasil, preferencialmente os eletrodutos eles são especificados em milímetros, e embora existam também eletrodutos especificados em polegada. Então, o objetivo desses eletrodutos na instalação elétrica é proteger os condutores contra agentes externos, sejam umidade, ácido ou, inclusive, impactos mecânicos. A norma 15465 de 2020, ela apresenta as diretrizes para os eletrodutos que são utilizados nas instalações elétricas de baixa tensão quanto aos requisitos de desempenho. Então, nós temos nas instalações elétricas os tipos de eletrodutos utilizados, eles podem ser do tipo A, tipo B ou tipo C. O eletroduto do tipo A, ele é específico para ser instalado embutido em laje ou enterrado em área externa da edificação. Então, ele tem dois tipos quanto à resistência mecânica, o tipo médio e o tipo pesado, onde o tipo médio deve ser aplicado em instalações cujo impacto mecânico, cuja resistência mecânica daquele ponto onde o eletroduto está instalado não seja superior a 750 N. Já o pesado, ele não seja superior a 1.250 N. O eletroduto tipo A do tipo médio, ele é um eletroduto propagante à chama, enquanto o eletroduto tipo A pesado, ele é não propagante à chama. Temos também o eletroduto tipo B, que esse deve ser utilizado embutido em alvenaria, onde nós temos o tipo médio para 750 Newton, o tipo pesado também para 1.250 Newton, como no caso do tipo A, e nesse caso nós temos outro tipo de eletroduto, que é o tipo leve, que ele deve ser utilizado em instalações cujo impacto mecânico naquele ponto seja no máximo 320 Newton. Nesse caso, esses eletrodutos tipo B, eles não são propagantes à chama. E temos ainda o eletroduto tipo C, que ele é do tipo pesado para 1.250 Newton, e ele também é não propagante à chama, e esse eletroduto do tipo C ele deve ser instalado em instalações aparentes. Como apresentado, o eletroduto ele é designado pelo diâmetro externo. Contudo, para fazer o dimensionamento da taxa de ocupação, o que nos interessa é o diâmetro interno do eletroduto. Então, nós temos aqui três diâmetros de eletroduto do tipo corrugado, no qual o eletroduto de 20 milímetros, internamente ele tem um diâmetro útil de
15,2 milímetros. O de 25 milímetros tem um diâmetro útil interno de 19,4 e o de 32 milímetros tem um diâmetro interno de 25,5 milímetros. Então, a partir desse diâmetro interno é que nós podemos então fazer o dimensionamento da taxa de ocupação daquele eletroduto e, consequentemente, fazer o dimensionamento do eletroduto para aquela instalação. Então, esses eletrodutos eles podem ser do tipo corrugado ou do tipo rígido, como foi apresentado anteriormente. Então, os eletrodutos do tipo rígido, eles são geralmente fabricados em PVC, cuja parede é diferenciada entre eles. Nós temos aqui dois tipos de eletroduto, o eletroduto roscável e o eletroduto soldável. Então, a diferença entre esses eletrodutos aqui é que o primeiro apresenta rosca, o segundo não. Esse primeiro elemento, o primeiro eletroduto, ele apresenta uma parede com maior espessura. Então, o eletroduto roscável ele apresenta uma maior espessura de parede quando comparado com o eletroduto soldável. Então, esses eletrodutos eles são principalmente utilizados em instalações aparentes, enquanto os eletrodutos corrugados eles são utilizados em instalações embutidas. Então, temos aqui os eletrodutos, tanto roscável quanto soldável, e nesse caso, para fazer a designação, ou seja, para fazer a especificação desse eletroduto, ela deve ser feita em função do seu diâmetro nominal e não do tipo de rosca. Por exemplo, você vai comprar um eletroduto, você vai dizer, eu quero um eletroduto roscável de 20 milímetros, um eletroduto roscável de 32 milímetros. Eu quero um eletroduto soldável de 32 milímetros, eu quero um eletroduto soldável de 16 milímetros ou de 20 milímetros. Então, ele deve ser especificado tanto pelo diâmetro, tanto pelo tipo de, se ele tem rosca ou não, ou seja, se ele é do tipo soldável ou se ele é do tipo roscável. O tipo de eletroduto mais utilizado nas instalações elétricas residenciais é o eletroduto do tipo corrugado. Ele é um eletroduto mais fácil de instalação, então do ponto de vista de ganho de tempo na instalação das instalações residenciais, o eletroduto do tipo corrugado ele facilita o trabalho, já que você não tem a necessidade de estar instalando luvas, instalando curvas, instalando bolsas no eletroduto. Então, o próprio eletroduto você consegue fazer essa curva, então ele facilita na hora da instalação. E com isso, o montador ele ganha tempo nessa instalação. Então, esse aqui é um eletroduto do tipo roscável, pesado e tipo simples ou tipo leve, de modo que eles são instalados em instalações elétricas embutidas, principalmente em instalações elétricas residenciais. Então, esses eletrodutos que são utilizados nas instalações residenciais é um eletroduto específico, então não pode ser utilizado mangueiras. Existem algumas instalações que os eletricistas utilizam mangueiras que são utilizadas para bombeamento de água, mas não é permitido. Especificamente para instalação de condutores, devem ser utilizados eletrodutos padronizados, conforme apresentados anteriormente. Então, no caso das instalações que são abrangidas pela norma 5410, não é permitido o uso de eletrodutos que são propagantes à chama. Então, nesse caso, aquele eletroduto que foi apresentado anteriormente, do tipo A, do tipo leve, ele não é permitido para ser instalado em instalações elétricas, segundo a norma 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Esses eletrodutos eles devem ser instalados em ambientes conforme a sua resistência mecânica, ou seja, é interessante que o proprietário, que o projetista, ele conheça quais são as possibilidades de impactos, principalmente quando são aqueles pontos que você tem instalação de eletrodutos aparentes, de forma que você utilize um eletroduto com resistência mecânica adequada para que não venha danificar o eletroduto e, consequentemente, não venha danificar os condutores no seu interior, provocando, inclusive, o surgimento de curtos-circuitos naquela instalação. Então, esses eletrodutos eles devem atender e devem ter a suportabilidade tanto para condições mecânicas, químicas, elétricas e térmicas, de forma que garanta a funcionalidade e a segurança daquela instalação. Então, esses eletrodutos, como foi abordado anteriormente, eles no seu interior somente podem ser instalados condutores isolados, sejam cabos unipolares ou cabos multipolares.
Não é permitido, por exemplo, a instalação de condutores de aterramento, aqueles condutores nus, ou seja de alumínio, de cobre ou de aço. Se o condutor não tiver isolação, não é permitido que esse condutor seja instalado no seu interior, no interior dos eletrodutos. Então, essas dimensões dos eletrodutos e as conexões, elas também devem permitir que esses condutores, ao serem instalados, eles sejam instalados e retirados com facilidade, de forma que não provoque desgaste na isolação desses condutores. Os eletrodutos, para fazer o cálculo da taxa de ocupação, essa taxa de ocupação ela é dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais de todos os condutores que estão instalados lá no interior da edificação e calculados com base no diâmetro externo desse condutor. Então, e a partir da área útil da seção transversal do eletroduto, ou seja, o diâmetro interno, a área interna, você vai então calcular a taxa de ocupação desse eletroduto. A norma 5410 ela apresenta 3 taxas de ocupação dos eletrodutos. Então, se você só tem um condutor no interior naquele eletroduto, isso aqui é utilizado principalmente em instalações industriais, onde você tem condutores de elevada seção, e preferencialmente em determinadas situações instala-se apenas um condutor por eletroduto ou cada fase por eletroduto. Então, se você tem somente um condutor, a taxa de ocupação deve ser de 53%. Se você tem 2 condutores, essa taxa de ocupação deve ser de 31%. Se você tem 3 ou mais condutores, essa taxa de ocupação deve ser no máximo 40%. Então, esses valores 53%, 31% e 40% são as taxas de ocupação máxima que deve ser instalada naquele condutor, naquele eletroduto. Por questões de segurança, para reduzir os riscos de choque elétrico, devem ser instalados no mesmo eletroduto somente aqueles condutores que sejam provenientes do mesmo quadro de distribuição, para evitar então que você tenha a energização inadvertida de um determinado condutor e um circuito através de um outro quadro de distribuição. Então, para reduzir esses riscos, é interessante que no mesmo eletroduto sejam instalados somente condutores que sejam provenientes do mesmo quadro de distribuição. Se na sua instalação existem trechos com um comprimento superior a 15 metros, é interessante que a cada 15 metros sejam instaladas caixas de derivação, caixas de passagem na sua instalação, para facilitar a inserção desses condutores nos eletrodutos. Então, nesse caso, se a sua rede possui comprimentos superiores a 15 metros, então no máximo a cada 15 metros deve ser prevista uma caixa de passagem. Então nós temos aqui a indicação de 3 caixas de passagem. Essa caixa de passagem pode ser a própria caixa de uma tomada, de um interruptor ou uma luminária. Então qualquer elemento que facilite a passagem desses condutores. Se nesse trecho que está sendo feita a instalação do eletroduto possui curva, então esse limite de 15 metros ele deve ser reduzido a 3 metros para cada curva de 90 graus. Ou seja, se você tem em um trecho 2 curvas, um trecho de 15 metros, então na verdade você vai considerar a cada 9 metros. Já que se essa instalação for externa, então no primeiro caso a instalação dos 15 metros são para instalações internas, se a instalação for externa, esse limite pode ser de até 30 metros. E nesse caso também, se houver curvas de 90 graus nesse trecho, aí devem ser reduzidos 3 metros para cada curva de 90 graus. Então, quando não for possível fazer a instalação dessa caixa de passagem em função de alguma condição lá no terreno, o que deve se fazer então nesse caso é aumentar o diâmetro do eletroduto, ou seja, a função da caixa no caso anterior é facilitar a instalação dos condutores. Essa facilitação também ela pode ser feita aumentando-se a seção do condutor, aumentando-se o diâmetro nominal do condutor. Então, nesse caso, se você não tem condições de fazer a instalação da caixa de passagem, então a cada 6 metros ou fração, aí deve ser utilizada, no caso, uma seção superior do seu eletroduto. Vamos supor que uma determinada instalação houve um aumento, por exemplo, de 9 metros no trecho do eletroduto, ou seja, em vez de estar instalando em trechos de 15 metros internamente, você está instalando em trechos de 24 metros ou superior, ou no trecho externo,
em trechos de 30 metros, em vez de 30 metros, você está instalando 39 metros. Então, nesse caso, houve um aumento de 9 metros no comprimento, na distância entre as caixas de distribuição. E nesse caso, você vai ter que aumentar aqui, como o fator de aumento é a cada 6 metros, 9 metros, você vai ter 2 aumentos. Então, se você estava utilizando inicialmente um eletroduto de 20 milímetros, aí você ia utilizar o próximo, seria 25, como são 2 degraus, aí o próximo seria 32. Então, em vez de estar utilizando um eletroduto de 20 milímetros, você vai utilizar um eletroduto de 32 milímetros. Então, nesse caso, o objetivo aqui é facilitar a instalação dos condutores no interior do eletroduto. Então, para fazer um exemplo, como nós instalaríamos, como dimensionaríamos os eletrodutos na instalação, vamos seguir para o nosso estudo de caso, onde nós temos a nossa residência, a nossa certificação, e nós temos vários trechos aqui de eletrodutos. Então, vamos selecionar esse trecho aqui especificamente aqui da cozinha, onde nós temos esse trecho aqui que sai do quadro de distribuição até esse ponto da tomada, 3 circuitos. Então, o circuito 2, circuito 3 e o circuito 5. Conforme o dimensionamento desses condutores, foi previsto para o circuito 2, que é o circuito de iluminação, um condutor de 1,5 mm, para o circuito 3, que é o circuito da tomada, um condutor de 2,5 mm, para o circuito 5, que é o circuito de tomadas de uso geral, condutores também de 2,5 mm. Então, nesse caso, nós temos esse arranjo aqui, cujo nosso objetivo é fazer o dimensionamento especificamente desse trecho aqui do eletroduto. No projeto elétrico, você tem que fazer o dimensionamento de todos os eletrodutos da sua instalação. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 condutores de 1,5 mm e temos 5 condutores de 2,5 mm. Então, como nós vamos então calcular o diâmetro do eletroduto de forma que possamos comportar todos esses condutores seguindo aquela taxa de ocupação que foi determinada pela norma? Então, para isso, nós vamos iniciar o dimensionamento desse eletroduto calculando a taxa de ocupação do eletroduto. Então, nesse caso, lembrando que como nós temos aí 3 ou mais condutores no nosso eletroduto, nós temos uma taxa de ocupação máxima aí de 40%, conforme determina a norma 5410. Os eletrodutos que são utilizados nas instalações residenciais, lembrando que aqui nós estamos utilizando o eletroduto do tipo corrugado, eles apresentam 3 diâmetros. São eletrodutos no diâmetro de 20 mm, de 25 ou de 32. Conforme apresentado anteriormente, o diâmetro interno do eletroduto de 20 mm ele tem um diâmetro interno de 15,2, o de 25, 19,4 e o de 32, 25,5. Então, nesse caso aqui, nós vamos calcular a área útil interna de cada um desses eletrodutos. Então, para o primeiro eletroduto de 20 mm, nós temos uma área interna de aproximadamente 181 mm². Para o eletroduto de 25, nós temos uma área interna de 295 mm². Para o eletroduto de 32 mm, nós temos uma área interna de 510 mm². Então, aqui é a área útil. Lembrando que o cálculo dessa área útil interna, ela deve ser calculada utilizando-se o diâmetro interno do eletroduto e não o diâmetro externo. Para calcular a taxa de ocupação dos eletrodutos, nós precisamos saber também qual é o diâmetro interno de cada um dos condutores, já que nós estamos utilizando aqui condutores circulares. Então, de forma que nós tenhamos o diâmetro externo desse condutor, nós podemos então calcular a taxa de ocupação do eletroduto. Lembrando-se que para calcular o diâmetro do condutor, nós temos que utilizar o diâmetro externo, ou seja, utilizar o diâmetro interno do condutor especificamente, acrescido da espessura da camada de isolação, ou seja, calculamos o diâmetro externo desse condutor e a partir desse diâmetro externo nós vamos calcular a área de cada condutor. Então, na nossa instalação, nós tínhamos condutores de 1,5 mm naquele trecho do eletroduto e condutores de 2,5 mm. Então, o condutor de 1,5 mm ele tem um diâmetro externo de 2,9 mm e o de 2,5 de 3,5 mm. Observe que aqui nós estamos utilizando um condutor específico da Cobrecon.
Então, segundo o catálogo do fabricante, no caso aqui do Cobrecon, o cabo específico que estamos utilizando é o Flexicon anti-chama 450/750 volts, que ele apresenta essas características. O de 1,5 o diâmetro externo de 2,9 mm, de 2,5 o diâmetro externo de 3,5 mm². Então, nesse caso, a área de cada condutor desse de 1,5 vai ser uma área de 6,61 mm², de 2,5 uma área de 9,62 mm². Então, no caso aí, nós temos dois condutores de 1,5, que no total nós teremos 13,22 mm², referente aos condutores de 1,5. Referente aos condutores de 2,5, são 5 condutores e uma área total de 48,10. Então, no caso aqui, os 7 condutores eles vão ter uma taxa de ocupação de 61,2 mm². Então, ele vai representar uma ocupação lá no interior do eletroduto de 61,32 mm. Então, como o nosso eletroduto ele possui mais de 3 condutores, nesse caso a taxa de ocupação máxima deve ser de 40%. Para fazer o cálculo dessa área mínima que o eletroduto deve apresentar, basta que nós dividamos a área total dos condutores, no caso 61,32, pela taxa de ocupação. Então, o nosso eletroduto ele deve apresentar uma área mínima útil de 153,3 mm². Então, nesse caso, nós devemos então selecionar o eletroduto com uma área útil superior a 153 mm², ou seja, utilizar um eletroduto com diâmetro nominal diretamente superior. Então, vamos verificar. O nosso eletroduto de 20 mm ele tem uma área útil de 181 mm, o de 25 de 295 e o de 32 510. Então, nesse caso, o eletroduto de 20 mm ele atende o nosso requisito, já que a área útil mínima, no nosso caso, deveria ser de 153 mm² e ela apresenta uma área de 181 mm². Então, portanto, o eletroduto selecionado aí deve ser no mínimo de 20 mm. Então, vimos nessa aula os critérios para dimensionamento dos eletrodutos em função da taxa de ocupação segundo os requisitos da norma 5410. Na próxima videoaula apresentaremos as diretrizes para a elaboração dos projetos elétricos residenciais conforme o padrão da concessionária Energisa. Então, até a nossa próxima videoaula.